Pare por um momento e imagine que sua mente é como um trono. No centro dele deveria estar você, calmo, firme e decidido. Mas muitas vezes quem está sentado ali não é você. São suas emoções. A raiva governa por horas. A ansiedade dá ordens o dia inteiro. O medo decide o que você deve ou não fazer. Enquanto essas emoções ditam as regras, você obedece, sem perceber que está vivendo como um refém. O estoicismo não promete que você nunca mais vai sentir nada, mas oferece algo muito mais poderoso: a capacidade de se tornar o verdadeiro governante desse trono, para que nenhuma emoção, por mais intensa que seja, consiga te arrancar do comando. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Os 17 apelos: como assumir o controle absoluto da sua mente e viver de forma tão sólida que nenhum olhar, palavra ou situação possa te derrubar. A primeira coisa que precisamos entender é que as emoções não surgem do nada. Elas são o resultado direto de como interpretamos o que acontece à nossa volta. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. E isso não tem a ver com sorte ou destino, mas com o controle que exercem sobre o próprio mundo interno. Quando você não percebe isso, vive reagindo como se fosse uma marionete, puxada por fios invisíveis que outros podem manipular com um gesto, um comentário ou até com silêncio. É por isso que os estoicos insistiam tanto no princípio de que não é o que acontece que nos afeta, mas como interpretamos o que acontece. A verdadeira batalha nunca é contra o mundo exterior, mas contra as interpretações distorcidas que criamos na nossa mente. E enquanto você não assumir a responsabilidade por esse filtro mental, estará condenando sua paz a depender de fatores que não pode controlar. Mas assumir esse controle exige uma mudança radical de perspectiva. Significa treinar a mente para observar antes de reagir, para analisar antes de decidir, e para escolher conscientemente a resposta que você vai dar a cada provocação da vida. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo diário, quase um exercício físico para a mente. A cada situação, você se pergunta: isso está sob o meu controle ou não? Essa pergunta simples é uma das armas mais poderosas do estoicismo, porque corta pela raiz a maior parte das angústias que carregamos. Se está sob o seu controle, você age. Se não está, você aceita e segue. E a aceitação aqui não é passividade, mas inteligência. Gastar energia com o que não pode mudar é desperdiçar a força que poderia transformar o que está ao seu alcance. Esse treinamento mental cria uma blindagem invisível que te protege mesmo quando tudo à sua volta parece um campo de batalha. Pessoas podem tentar te provocar, imprevistos podem surgir, planos podem falhar, mas nada disso terá o poder de controlar o que se passa dentro de você. E não se engane, essa habilidade não é apenas uma questão de bem-estar emocional, é uma vantagem estratégica na vida. Quem mantém a calma toma decisões melhores, enxerga oportunidades que os outros não veem e constrói relacionamentos mais sólidos. Dominar suas emoções é mais do que um ato de autocontrole. É um investimento na sua liberdade, na sua força e na sua capacidade de viver de acordo com aquilo que realmente importa. Controlar as emoções não significa ignorá-las ou fingir que elas não existem. Significa compreendê-las a tal ponto que elas deixam de ter poder sobre você. Pense em quantas vezes você já se arrependeu de algo dito ou feito no calor do momento. Uma discussão que poderia ter sido evitada, uma decisão impulsiva que custou caro, um comentário impensado que afastou alguém importante. Em todos esses casos, não foi a situação em si que causou o estrago, mas a sua reação imediata, carregada de emoção e desprovida de reflexão. O estoicismo ensina que a raiva, o medo, a ansiedade e a frustração são como visitantes inesperados. Eles podem até bater à porta, mas você decide se vai deixá-los entrar, se vai dar-lhes espaço ou se vai deixá-los ir embora. Essa é a diferença entre viver como refém das próprias emoções e viver como senhor delas. E aqui está o ponto crucial. Não basta querer manter o controle.
É preciso construir esse controle como se constrói um músculo. A mente precisa ser treinada diariamente para perceber o momento exato em que uma emoção começa a surgir e, antes que ela cresça, decidir o que fazer com ela. É como se você colocasse um guardião na porta da sua consciência, filtrando o que entra e o que permanece lá dentro. Uma provocação no trânsito, um comentário ácido nas redes sociais, um imprevisto que atrapalha seus planos. Todos esses são testes que a vida coloca para medir a sua disciplina emocional. O estoicismo nos lembra que cada um desses momentos é uma oportunidade de treino. Você pode reagir de forma automática e perder o controle, ou pode usar o desconforto como um peso que fortalece sua mente. Quando você começa a viver dessa maneira, algo poderoso acontece. As pessoas e as circunstâncias que antes tinham um impacto enorme sobre você passam a perder a força. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de ditar o rumo do seu dia. A raiva dos outros não te contamina. A instabilidade externa não bagunça seu equilíbrio interno. E as palavras negativas não encontram espaço para criar raízes. Isso é mais do que autocontrole. É liberdade de verdade. É como se você finalmente assumisse o volante da própria vida, parando de ser arrastado por impulsos e passando a escolher, de forma consciente, para onde quer ir. E quando isso se torna parte da sua identidade, você não apenas enfrenta melhor as dificuldades, você se torna inabalável. Viver de forma inabalável exige que você desenvolva uma habilidade rara: observar antes de reagir. É fácil falar, mas extremamente difícil praticar, porque nosso cérebro é programado para responder rapidamente a estímulos. E, muitas vezes, essa resposta rápida é guiada pela emoção, não pela razão. Os estoicos chamavam isso de dominar a primeira impressão. Quando algo acontece, seu instinto é reagir, mas se você aprende a dar um passo mental para trás e observar, cria um espaço precioso entre o estímulo e a reação. É nesse espaço que mora a sua liberdade. Nesse instante, você pode avaliar: essa reação vai me aproximar ou me afastar de quem eu quero ser? Essa pergunta simples, feita no momento certo, pode mudar completamente o rumo de uma conversa, de um relacionamento e até de uma decisão importante. Esse processo não é sobre se tornar frio ou distante, mas sobre se tornar profundo. Quando você deixa de reagir impulsivamente, suas ações ganham peso e intenção. As pessoas percebem a diferença. Enquanto muitos se deixam levar pelo calor do momento, você se mantém firme, quase imperturbável, transmitindo segurança e autoridade. Isso cria um efeito curioso. Os outros começam a pensar duas vezes antes de tentar te provocar ou manipular suas emoções, porque percebem que não têm esse poder sobre você. E isso não acontece por acaso, mas porque você construiu uma reputação baseada em coerência e controle interno. No estoicismo, essa reputação começa com uma decisão: viver guiado por princípios e não por emoções passageiras. Quando você incorpora esse princípio no dia a dia, situações que antes pareciam gigantes passam a se tornar pequenas. O atraso de alguém já não é motivo para estresse. Uma crítica injusta não é motivo para ira. E até mesmo uma perda dolorosa é vista sob a luz da perspectiva. Tudo o que acontece pode ser uma oportunidade de fortalecimento. É como se cada desafio fosse um treino para o espírito. E você, consciente disso, parasse de lutar contra a realidade e começasse a moldar a si mesmo para enfrentá-la. Nesse ponto, você percebe que não está apenas aprendendo a lidar com emoções. Natsuskun está transformando a sua vida em um campo de treinamento contínuo para se tornar mais forte, mais sábio e mais livre. Imagine alguém que vive sempre no limite, como se cada pequeno imprevisto fosse um desastre. O despertador toca atrasado e já começa o dia reclamando. O trânsito trava e sente o sangue ferver. No trabalho, um comentário atravessado de um colega é suficiente para arruinar o humor por horas. Essa pessoa acredita que tudo ao redor precisa estar perfeito para que ela esteja bem. Mas um dia, depois de mais um dia perdido em irritações e impulsos, ela para e percebe:
Nada do que aconteceu estava realmente sob seu controle. A única coisa que poderia ter mudado era a forma como reagiu. Essa ficha cai como um peso, mas também como um alívio, porque pela primeira vez, ela vê que não precisa mais ser prisioneira das próprias emoções. A partir daí, ela decide adotar uma nova postura, observar antes de reagir. Na manhã seguinte, o despertador atrasa de novo. Ao invés de xingar, ela respira fundo. Lembra que pode escolher a calma e segue com o que precisa fazer. No trânsito, ao ver um motorista cortar sua frente, ela observa o impulso da raiva subir, mas escolhe deixá-lo passar. No trabalho, diante de uma crítica, ela ouve sem se defender, analisa e decide responder apenas ao que faz sentido. E aos poucos, algo extraordinário começa a acontecer. O mundo continua o mesmo, mas a forma como ela vive muda completamente. A ansiedade diminui, os conflitos diminuem, e uma sensação de força silenciosa começa a crescer por dentro. Esse é o poder de dominar as emoções. A vida não fica mais fácil, mas você fica mais forte. Situações que antes roubavam sua paz, agora se tornam apenas parte do cenário e não mais o centro da sua atenção. Essa força silenciosa é percebida pelos outros. Eles sentem que você é diferente, que não se abala com qualquer coisa. Isso gera respeito, confiança e até admiração. Esse é o ponto que os estoicos queriam nos mostrar. Você não controla o que acontece, mas controla quem você se torna diante do que acontece. E quando entende isso de verdade, ninguém mais tem o poder de tirar sua paz. No fim, a verdadeira vitória não está em vencer discussões, calar opositores ou controlar o mundo ao seu redor, está em conquistar a si mesmo. Quando você entende que a sua paz não depende do humor dos outros, nem das circunstâncias externas, mas da força que você constrói internamente, você se liberta. A vida vai continuar testando você, vai continuar trazendo desafios, pessoas difíceis e situações imprevisíveis, mas agora, cada um desses momentos se torna uma prova de que você está no caminho certo. É nesse domínio silencioso, quase invisível aos olhos do mundo, que reside o verdadeiro poder. O estoicismo não é sobre se isolar das emoções, mas sobre usá-las como combustível para se tornar mais sábio, mais calmo e mais resiliente. E quando você se torna essa pessoa, nada nem ninguém consegue te tirar do equilíbrio. Lembre-se, o mundo externo é imprevisível, mas o seu mundo interno pode ser inabalável, e é nele que a sua liberdade começa.